Agora, nós estamos em capítulo 2 e 3, rapidamente, ao invés de simplesmente estudar cada versículo em sequência de capítulos 2 e 3, eu decidi só ler os capítulos 2 e 3, as 7 cartas às 7 igrejas, e observamos que Jesus repetiu a mesma mensagem para cada igreja. Ele repetiu a mesma coisa. E se você vai devagarzinho em capítulos 2 e 3, você vai ver 7 mensagens que Jesus comunicou para 7 igrejas. Ele enfatizou mais uma coisa para uma congregação e menos para outra. Ele elogiou bastante, ele foi contra. Eu acho que só uma igreja não tinha nada contra. Só uma. Os outros ele diz, saindo bem aqui, tá falhando aqui. E ele chamou eles para arrependimento. Mas a primeira coisa que nós vimos em capítulo 2 e 3, que Jesus conhece a igreja. E esta palavra conheço é repetido muitas vezes. Eu conheço vocês. Conheço seu nome, eu conheço seu trabalho, eu conheço sua perseverança, eu conheço a aflição e perseguição. Mas Jesus diz, eu conheço as igrejas. Segunda coisa que nós vimos semana passada, Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Hoje em dia tem tanta pessoa que diz, oh, Deus tem uma visão, e Deus falou comigo, e começa mais uma igreja. Cada vez que um homem no Brasil, mulher, tem uma visão, eu tenho uma revelação de Deus, começa uma nova igreja. Vocês sabem, nos últimos 20 anos, 60 por semana começam. Totalmente diferente do outro. 60 por semana. Essa é a nossa sociedade. Algo está errado porque Jesus estabeleceu só uma igreja. Só uma. Pode ter diversas congregações desta igreja pelo mundo, mas é uma só, tem um só nome, tem uma só prática, tem uma só crença. Só. Então Jesus diz, ele puxou a orelha dessas igrejas, vocês estão abandonando o que eu deixei pelo Espírito Santo, para os apóstolos registrar para vocês. Vocês também fecharam uma coisa. Eu quero que vocês abrem novamente e sigam esse ensinamento e mais nada. E nós vimos isso semana passada. Terceira coisa, e esse é onde vamos começar hoje à noite. Terceiro tema que Jesus está enfatizando no livro. Cristo quer que os cristãos vivam na pureza. Essa seria uma boa pregação hoje, com tanta sujeira e pornografia no internet, no Facebook e assim por diante. A igreja precisa ouvir essas. Os irmãos da igreja podiam pegar essas ideias para os próximos 7 semanas, só pregar isso todo domingo aqui. Seria muito bom. Cristo quer que os cristãos vivem na pureza. Estão na apostila, página 34, lá embaixo. Jesus não somente quer que as igrejas vigiem o que está sendo ensinado, Cristo também deixa claro que os cristãos não devem viver pelo padrão do mundo ao seu redor. Esta era a dificuldade em Pérgamo e Tiatira, onde eles permitiram que professores aprovassem os atos de comer carne oferecido aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Olha em capítulo 2:14, vamos ver isso repetido. 2:14, está falando com a igreja em Pérgamo. Ele diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ele diz, isso está errado. Está errado. E se no seu Facebook, no seu internet, coisa está aparecendo, assim, uma boa pregação para você hoje à noite. Eu lembro quando eu sentei com meu filho de 15 anos. E eu sentei, nosso computador de casa não está no quarto. Nosso computador de casa está bem na sala, onde qualquer pessoa pode passar por lá e ver o que o outro está assistindo lá. Eu expliquei para meus filhos 2 ou 3 coisas sobre isso. Eu falei, número 1, eu estou fora a maior parte do dia, vocês vão chegar aqui, usar o computador na sala, não no quarto, fazer sua tarefa da escola e talvez comunicar com alguns amigos. Mas sabe, toda noite eu vou chegar e eu vou verificar todos os sites que este computador viu.
Eu vou saber se acessou um site de besteira e você vai perder seus privilégios de usar este computador. Jovem, não é bom? Eu posso apagar essas. Não, você não pode. Pode apagar o que você quer. Tem uma memória interna lá que está sempre lá. E eu posso abrir e ver exatamente o que você viu, mas que você acha que apagou. Quantos de vocês estão a fim de dar seu celular para mim por uma hora? Para eu ver o que vocês têm visto nele. Eu dou para você hoje à noite olhar vascular tudo que você quer. Você não vai encontrar uma gota de sujeira lá. Você pode falar o mesmo sobre o seu celular. Porque se não tem coragem, essa mensagem para você, não só para essas igrejas. Jesus quer pureza na igreja. Eu falei para o meu filho de 15 anos, tenho um filho e 2 filhas. E eu falei com o meu filho de 15 anos, eu sei que pornografia é interessante. 15 anos e os hormônios e... eu sei. E hoje é de graça na internet. Sabe, cada vez que você aperta e parece alguma coisa, muito vírus invadiu o nosso computador. Primeira coisa. Segunda coisa, eu sei que tem uma curiosidade lá, filho, mas sabe, é como drogas, é como álcool, você vai ficar viciado na coisa. E quando você fica viciado lá, para largar daquilo, é como tentar largar de crack, maconha, álcool. E ele vai arrastar você até a lama. E se um dia você consegue esconder o suficiente, um dia você vai casar e vai destruir seu casamento. Então eu sei que o desejo é forte, eu sei que a tentação está lá, mas fique longe. E um dia você vai casar e desfrutar da bênção que Deus deu para um casal no seu casamento pro resto da vida. E é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se você vai causar um curto-circuito com aquela máquina lá, você vai estragar seu lar. Até o que você vai ver lá é só uma ilusão. As mulheres não estão nem aí na vida verdadeira. Não são assim. Eles fazem Photoshop e tinta e eles deixam uma coisa irreal lá. Então um dia você vai casar, vai na lua de mel e diz, não devia ser assim. E não é, a questão é, você estava esperando aquilo na tela que nem existe. Você vai ficar enganado e sua vida vai ser péssima. Ou você podia simplesmente esquecer essas coisas, ore bastante, até a hora apropriada de se casar, e Deus vai te abençoar com uma coisa maravilhosa que Ele mesmo preparou para você. Renato, tinha uma observação? Aqui, versículo 14, onde aqui que diz o começo do sacrifício de idolatria. No caso de, vamos dizer, a igreja de Jesus, aí no caso, um espírito deu uma oferta para a igreja. Vamos dizer, tem uma festa na igreja e você ganha um boi dos espíritos. Você usa essa oferta? Eu não usaria. Deixe-me falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver, esse é um assunto desse tamanho, mas eu vou fazer alguns comentários e ver se ajuda. Talvez algumas pessoas usariam e outras pessoas não. Aqui nesse texto nós temos Balaão. Alguém se lembra quem é Balaão? Profeta. Plano do livro de Números. Alguém sabe quem é Balaque? Balaque era o rei de Moabe da época. Israel acabou de sair da terra do Egito, está indo em direção à terra prometida. Eles querem tchau Moabe, querem passar por perto e entrar lá. E tinha umas dificuldades lá. O rei Balaque viu esta multidão de 2 milhões de pessoas chegando e ele diz, vai lá amaldiçoá-lo. Eu vou te pagar tanto. Então o Balaão diz, legal, gostei do dinheiro, eu vou lá. E cada vez que abriu a boca, saiu bênçãos. E ele diz, eu pago você para amaldiçoar eles. Mas Deus diz que eu tenho que falar isso. Então ofereceu mais dinheiro, eu vou tentar de novo. E mais uma, finalmente Deus teve um burro falar com o Balaão, para isso, cara. Você vai só abençoar este povo, esquece o dinheiro. Então o Balaão não foi pago, porque cada vez que abriu a boca só falou bênçãos. Mas não está registrado no livro de Números o que está registrado aqui. Sabe o que Balaão fez?
que não está registrado lá, mas está registrado aqui. Ele não conseguiu amaldiçoar este povo. Ele só falou o que Deus falou para o profeta falar. Então ele foi para o Balaque e disse, você quer derrubar aquele povo? Pega aquelas moças, levanta a blusa um pouquinho, abaixa a blusa um pouquinho, levanta a saia um pouquinho, e vai lá dançando. E os rapazes vão. E você vai derrubar esta nação. Agora, vamos chegar perto do que Natan está falando. Vocês querem estudar isso a fundo, este assunto, esta questão do que fazer, o que não fazer? 1 Coríntios capítulo 8 até 10. 3 capítulos só sobre isso. E nos 3 capítulos meus direitos cristãos. Meus direitos. É meu direito. Então, você tem judeus que se tornam cristãos em Corinto, você tem não-judeus, gentios que se tornam cristãos em Corinto. E tinha um conflito na igreja por causa deste assunto. Eles vão sair do culto no domingo, hey, gostaria de ter um churrasco em casa comigo, Paulo? Hey, Paulo, legal. Então eu vou passar lá no mercado, e tinha 2 mercados no primeiro século. O mercado, aquela açougue do super pão, e o meu salgado presto alguns dias. Picanha, alcatra, acho que eu vou no salsicha hoje. Mas tinha o mercado normal. E tinha o templo pagão, que fizeram seu louvor, ofereceram sacrifícios, assou a carne, houve o que aconteceu lá, que nós podemos falar daqui a pouco. E depois, o que vamos fazer toda esta carne? Eles simplesmente abriram a janela lá e pessoas passaram lá e compraram esta carne mais barato, mais em conta, picanha, metade do preço, e levaram para casa almoçar. Os judeus que se tornaram cristãos diz, não tem problema nenhum fazer isso. Nenhum. Sabe por quê? Eu sei que esta carne foi oferecida em louvor àquelas ídolos lá, eu sei. Mas um ídolo é só um pedaço de madeira, só um pedaço de pedra, e não fala, não faz nada, é só madeira. E carne, e qual a grande coisa? Então eles foram lá e compraram barato. Agora, a outra parte da igreja, que eram pagãos, que adoravam naqueles templos, diz, jamais devemos comer esta carne, jamais, eu não posso. Não posso. Sabe por quê? Quando ele era pagão, ele foi lá no templo dos deuses da idolatria, e lá tinha uma sacerdotisa lá, e ter o ato sexual com ela em pleno público no culto era o louvor aos deuses de fertilidade, ou seja, que for a Deus. E carne foi oferecido, e foi assado, eles comeram, e sobrou. Vamos vender essas coisas. E quando ele foi convertido a Cristo, ele queria ficar o mais longe possível dessas coisas. Porque a consciência dele não permitiu. Então Paulo está vendo a igreja em Corinto cheia de divisão. 4 capítulos ele falou, capítulo 1, 2, 3, 4. A igreja de Corinto, vocês abandonaram a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. Capítulo 5. Se vocês têm um rapaz dormindo com a madrasta. Errado. Capítulo 6. Vocês estão processando uma outra no tribunal. Errado. Capítulo. E ele continua. Mas chegando no capítulo 7... ele começa a responder perguntas que a igreja mandou para Paulo. Paulo, nós temos uma pergunta sobre quem pode casar de novo depois de ser divorciado. Então, ele lida com isso no capítulo 7. Então, eles tinham uma outra pergunta que escreveram para Paulo, que era um conflito na igreja. O que faz sobre esta carne que o povo está comendo, que é oferecida a ídolos, naquele templo? A metade da igreja diz, é só um pedaço de pedra, não é nada. O outro diz, isso é satânico. Então, o que vamos fazer? E depois, capítulo 11, a ceia, capítulo 12, 13 e 14, dons espirituais abusados, capítulo 15, a ressurreição, capítulo 16, a oferta, ele fecha a carta. Mas bem no meio, ele lida com esta pergunta. E as pessoas dizem, mas eu tenho liberdade em Cristo. E nós temos liberdade em Cristo. E sabe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, 9 e 10? Bem resumido. Ele diz, pode comer aquela carne oferecida aos ídolos. Pode.
Você talvez não. Por causa da sua consciência. E até ele diz, se você vai convidar o irmão para casa, para um churrasco, não fale de onde veio a carne. E você que foi convidado, não pergunte de onde veio a carne, porque é só carne. E aquilo é só madeira e não tem problema nenhum. Mas, se você vai convidar alguém e alguém seguiu você para casa e viu você parar lá, e diz, eu não vou comer aquela carne, ele diz, você pode, mas melhor não. Melhor não. Por causa da consciência. Você pode derrubar alguém. Por exemplo, você tem uma pessoa que era viciada em álcool por anos e anos e anos e talvez eu não tomo álcool nenhum na minha vida, não cerveja, não vinho, zero álcool. Eu acho que é péssimo porque cria um vício. Lentamente até domínio você nem percebe. Então eu fico longe de qualquer álcool. Mas tem algumas pessoas que eu posso tomar uma taça de vinho de vez em quando. Ok, sua consciência, a Bíblia não condena uma taça, ele condena ficar bêbado. Mas você convidou um irmão para casa e vocês vão ter uma refeição e você colocou uma garrafa de vinho lá e você não sabe que é um alcoólatra. Você vai derrubar ele em uma gole. Mesmo assunto. Talvez você pode, mas ele não. Então no final do capítulo 10 ele diz, melhor não comprar aquela carne. Melhor que não. Até ele diz, para vocês judeus que acham que é só um pedaço de madeira, é só uma pedra aquele ídolo, em realidade demônios foram adorados. Você gosta de ser associado com aquilo? Não? Ok, vamos comprar no Superponto. Tudo bem, igreja vão ser unidos. E ele resolveu a coisa. Não sei se isso responde a pergunta, não. Talvez foi mais resposta que queria saber. Ok. Mas, você vai ter que tomar essa decisão por si mesmo. Que algumas dessas coisas caem na área de opinião. Se eu vou atropelar a consciência do meu irmão, eu jamais faria. Jamais. Talvez na sua casa, na sua consciência, você é capaz de fazer alguma coisa. Mas você vai envolver outros membros da igreja, que possivelmente vai derrubar a fé deles, levar eles a voltar ao pecado. Melhor não. Melhor não. Leia 1 Coríntios 8, 9 e 10 com cautela e você vai ver essas coisas. Mas, de volta aqui na apostila, nós vimos Pérgamo sendo corrigido sobre imoralidade sexual. Olha em versículos 20 a 22, ele está falando com a igreja de Tiatira, e ele diz, no entanto, contra você, ele já elogiou a igreja, tem algumas coisas boas lá, agora ele diz, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Tinha uma pessoa na época que diz, Deus fala comigo. E Jesus diz, eu acho que não. Porque só eu falei para os apóstolos, eles registraram aqui, não tem mais nada. Então, primeiro, o que ela ensina que ela está inspirada por Deus é errado, ela não é. Mas o que ela está ensinando? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. E a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Mesma coisa da outra igreja. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquela que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Você acha que está lá no escuridão da sua casa assistindo pornografia na Facebook ou internet e ninguém está sabendo? Jesus sabe exatamente o que está acontecendo lá e Ele vai pegar você. Mesmo que mais ninguém aqui está sabendo, Jesus vai. Essa é uma mensagem para aquela igreja, e essa é uma mensagem para qualquer igreja que acha que está fazendo escondido. Jesus sabe, e Ele vai impedir o sucesso de sua vida. Eu falei isso para o meu filho com 15 anos, e ele ficou longe. Eu verifiquei toda noite o computador limpo. Ele está casado hoje, vários anos, um bom homem de sucesso, 30 anos. Bom casamento. Pode imaginar se eu dei um pouquinho de liberdade para ele, e ele ficou viciado naquilo, provavelmente seria divorciado hoje.
E com certeza é impedido por Deus de ter qualquer sucesso na vida. Você não vai ter sucesso na vida com imoralidade sexual, não vai. Então, ensinamento, como esta mulher está oferecendo, leva à imoralidade entre cristãos. Agora, como essas igrejas, nós também estamos debaixo da mesma pressão hoje. Ninguém gosta de ser diferente das pessoas ao seu redor. Para os primeiros cristãos, a tentação foi de participar no costume social de frequentar uma festa no templo de um deus pagão. Este era o local onde todos iam. Evitar este entretenimento excitante de comer um banquete com carne oferecida aos ídolos e participar no ato sexual ou com uma sacerdotisa do templo significava que vocês seriam rejeitados na sociedade. Então, alguns cristãos acharam uma maneira de justificar suas atividades, mesmo que elas eram claramente proibidas pelos apóstolos e profetas na palavra de Deus. Esses professores falsos disseram: você pode fazer essas coisas com o seu corpo. E desde que o seu corpo, essa parte física não é nada, está destinado a apodrecer, esses atos não são pecaminosos ou prejudiciais. É isso que eles ensinaram. Leia 1 João, se chama gnosticismo. Os apóstolos batalharam. Era o anticristo. Estamos esperando o anticristo? Não, ele veio há muito tempo atrás. E João lidou com ele muito tempo atrás. Esses eram os anticristos. Totalmente anticristo. Portanto, esses cristãos da época racionalizaram e participaram. E Jesus escreveu uma carta para eles. E ele diz: eu vou matar vocês se não parar. Esta é a mensagem de Jesus, prepare-se. Eles disseram que você podia ser cristão sem separar-se das práticas do mundo ao seu redor. Muitas vezes, nós procuramos a mesma solução hoje. Todos estão fazendo isso, Pai. Não seja um extremista, radical, quadrado. Como podemos alcançar as pessoas para Jesus se nós nos isolamos delas? Eu lembro uma vez, eu não sei qual filho, o filho chegou em casa e diz: pai, eu posso ir lá no cinema? Todo mundo vai lá hoje à noite. O que está passando no cinema? Esta. Acho que Jesus ia assistir essa? Mas meus amigos estão indo e não é grande coisa. Mãe está fazendo salada aquela noite, purê de batata, e pegou um pouquinho de sujeira no chão e jogou lá dentro. Mãe, está esperando o jantar. Exatamente o que vai fazer com sua mente se assistir um filme dessa. Escolha a sua. Entendeu? Aqui em Guarapuava, eu acho que todo mundo sabe, tem um lugar que se chama Chai Hall. Já ouviu falar? Então, Santaria. Todo mundo está indo lá, tem festa, tem luzes. Eles abaixam a luz e todo mundo está. Se quer entender o lugar desse em Guarapuava, só abre a página deles do Facebook. Do jeito que as mulheres são vestidas naquela página, eu jamais entraria lá. Nunca. Vamos dançar hoje à noite. É o mesmo? Você vai levar sua esposa sagrada para um lugar de imoralidade? Olha, vai ter um DJ, como se chama em português? DJ. Olha, bem bacana. Wicca. Isso que vai acontecer com sua alma. Wicca, fogo. Fica longe dessas coisas. Se você dá Satanás 1 centímetro, ele vai tomar 1 quilômetro da sua vida. Nossa tendência de deixar o mundo estabelecer o nosso padrão moral iria não somente nos guiar para uma vida de imoralidade como aquelas em Pérgamo e Tira, mas no final abandonaríamos a fé. Portanto, as palavras de Cristo ainda são relevantes hoje.
enquanto ele diz que vai punir ambos, aquelas que guiam outros e aquelas que participam na imoralidade do mundo